aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está de volta com mais um vídeo da série Variações de Escrita para contar um pouquinho sobre o processo criativo da construção dos contos do livro Confissões. Tá? No vídeo anterior que a gente falou um pouquinho, né, sobre esse livro, a gente acabou trazendo algumas informações, na verdade, muito mais sobre a montagem, a proposta do livro em si, né, sobre a ideia de como construí-lo especificamente, mas falou pouco sobre a montagem dos textos, né? A gente não entrou especificamente em nenhum assim que pudesse trazer algumas informações a mais sobre o processo criativo, tá? Então, o que eu pensei dessa vez? Eu vou comentar sobre pelo menos 2 textos durante esse vídeo, né, sobre como é que foi a construção dele. Se vocês quiserem, né, ter acesso a esse material, eu vou disponibilizar, né, um link para que vocês possam dar uma olhadinha nos textos, possam relê-los, né, num determinado momento, enfim, que vocês queiram acessá-lo, portanto, para que possam, né, conhecer como foi um pouco dessa produção. Os 2 links vão ser vinculados ao meu site, tá? Então vocês vão poder dar uma olhadinha lá depois, né? E daí já podem aproveitar, navegar um pouquinho, né? Conhecer algumas coisas que estão por lá, para que vocês possam então, né, ver um pouquinho sobre essa produção literária. Muito bem. Então assim, né, só para contextualizar então algumas questões. Para quem viu o vídeo sabe, né, que eu peguei então textos de muitos anos, né, de produção, digamos assim, né, alguns textos estavam mais adequados, né, para fins de publicação, e montei então um original que tentasse mostrar como é que é a evolução de um escritor, como é que a pessoa vai se transformando em escritor com o tempo, né, como é que a gente vai produzindo a ponto de passar de um mero escrevente, né, de quem está no processo da escrita, quer contar história simplesmente, até virar um escritor de verdade, digamos assim. Né? O escritor publicado seria o termo mais, a expressão mais adequada. Né? Afinal, né, a ideia de ser escritor ela é relativa. Assim, né? Tem gente que é pseudo-escritor, tem gente que gosta de escrever, tem gente que é escritor pra valer, muito bom, diga-se de passagem, mas né, são situações diferentes. Bom, então assim, né, eu estava no meio da minha pós-graduação em literatura brasileira há muitos anos, no glorioso ano de 2005, né, fazendo uma disciplina justamente de teoria da literatura, que virou o curso, né, que eu fiz o meu mestrado posteriormente. E nós falávamos numa aula sobre a questão dos textos publicados via internet, que não entravam tanto na conotação de texto propriamente literário, né? Isso pensando nas teorias que estavam sendo estudadas, pensando nos autores que estavam sendo pesquisados, pensando, enfim, né, nessas construções que estavam demarcando, né, o espectro do que era o âmbito do texto literário em si. E aí, né, na época, né, eu postava alguns textos num site chamado Templo 15, há muitos anos atrás, né? E nesse site eu acho que eu tinha uns 6 textos, 5 textos, não lembro ao certo. E eu via, né, na minha humilde concepção de estudante, né, da área de letras, né, que os textos que estavam colocados lá realmente, né, alguns eram complicados, assim, né, eram muito mais um repositório, né, de textos de pessoas que queriam puramente escrever e muito menos, né, de uma, digamos, uma agremiação literária. Eu me propus a fazer um texto, pessoal, na época, né, que se chama Paciência de Anos, que eu queria que tivesse um pouquinho mais dessa formatação literária, né, menos preocupado em contar a história, mas mais preocupado em pensá-la de maneira literária. Então, por exemplo, né, eu criei um personagem, que era o Marcelo. O Marcelo era um cara que estava assim, no nível de depressão super alto, tá? Ele já não limpava a casa, já não, né, comprava comida direito, já não se preocupava realmente, né, em ter uma vivência legal assim, né, na sua residência. E só que para contar isso, né, eu não fui utilizando essas expressões objetivas, né? Marcelo não tinha comida em casa. Marcelo não cuidava mais de sua aparência. Não, eu fui colocando coisas que sugeriam essas possibilidades, né? Então, né, numa certa altura do texto, eu fui colocando lá que Marcelo caminha até a sua geladeira e encontra apenas um pote de um doce que foi de uma festa de aniversário de um ano atrás, sei lá, um mês atrás, não lembro ao certo agora. E ele cheira e vê que tá podre. Ou, né, numa outra passagem assim, que
eu quero mostrar que esse personagem ele é super descuidado, que não cuida nem da sua saúde, né? Então, por exemplo, né, tem uma hora que ele, que ele tem um pigarro, né, simplesmente, que nem esse que eu fiz agora, e ele cospe uma gota de sangue. Tá, mas ele acha aquilo normal, né, cuspir sangue, afinal, né, que diferença vai fazer na vida dele, aquela coisa toda. E deixa isso também parado ali. Então, fui pegando esses elementos para ir trazendo um pouquinho desse espectro, né, de tensão para a narrativa, tá? Só que o espectro não, a densidade vai piorando muito mais, né? Quando, na verdade, vem a ideia da caixinha de música. Eu falei paciência de anos antes como o nome desse texto. Não, não é. É caixinha de música, tá? Perdão pela falha. No caixinha de música, então, né, esse objeto que está sendo colocado lá, ele vai intensificar as dores desse personagem. Então a gente já estava falando, né, que ele não se cuidava, que não tinha, né, um asseio, né, com a casa, já tinha colocado, né, e vai se explicando na narrativa, né, que ele tem um emprego muito normal, mas que não muda a vida dele. Ele ficou separado, está separado há 2 anos já, né? Ele achou um osso do cachorro, né, debaixo de um móvel da casa. Então, né, essas coisas, na verdade, elas vão mostrando o nível, né, de densidade desse personagem. E eu fui tentando, né, no decorrer da construção do texto, ampliar um pouquinho esse problema. E essa ampliação ela vinha sempre que se relacionava com a ex-mulher, né? E aí, gente, nessa construção toda, surge a ideia da caixinha de música. E a caixinha de música, né, como um objeto, né, de memória, que tem uma música que vai sempre, né, trazer determinado elemento. Tem aquela bailarina que fica dançando, que dá aquela ideia de concepção de sentimento, de arte que tá ali colocado. Eu queria que, na verdade, isso realmente fosse um demonstrador, digamos assim, dos sentimentos do personagem. E aí ele acaba, né, por meio dessa ação da caixinha de música, externando de vez a depressão, né, a problemática que ele sentia naquele momento. E aí, o que acontece? Né? Ele tenta se livrar dessa caixinha de música, né? Ele joga na parede, né? Ele quer botar fora e tal, só que a música fica tocando o tempo inteiro. E quando a música fica tocando o tempo inteiro, por mais que o objeto já esteja quebrado, né, a ideia de fazer com que ela continue é porque essa música que era física, digamos assim, ela era audível, né, ela passa a ser neuronal, psicológica. Isso vai terminando com a vida do personagem, ela vai transformando de vez a problemática da dor que ele efetivamente sente. E isso vai fazer com que ele fuja de casa. Né? Ele fuja de casa. E acaba a história. Não tem assim um outro final, né? Eu vou tentando demonstrar nessa construção de texto, na verdade, nessa criação do problema, né? desse aprofundamento, né? do sentido do personagem, que a vida dele vai ter um determinado fim, né? E esse fim que a gente pode entender pela construção do texto, né? Ela não precisa ser dita, ela não precisa ser, né, explicada, mostrada para o meu interlocutor. E aí havia vários textos nesse site que faziam isso, né? Explicavam por A mais B o que acontecia com o personagem, o que acontecia, né, com a narrativa, o que acontecia, né, enfim, né, com todo o espaço que foi colocado naqueles textos, né? Claro, não vou generalizar, né, mas boa parte tinha essa tendência a fazer isso. Então a minha tentativa naquele momento foi tentar realmente fazer algo literário, né? Tentar fugir um pouquinho daquele espectro do contar as coisas pura e simplesmente e aproximar um pouco com a tentativa de explorar o literário em si. Tá? Eu ia falar sobre 2 textos, mas eu vou deixar por um só, porque nós já estamos com 9 minutos de vídeo. Né? E eu gostaria que vocês ainda continuassem curtindo e vendo esse material, então não vou cansá-los dessa vez. No próximo vídeo eu falo de mais um texto, portanto, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais como se efetiva de verdade essa ideia de construção de texto literário. Certo, gente? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.